Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu comecei a gravar agora o vídeo, mas antes de começar a gravar, eu já orei. Eu já louvei o Senhor com o hino 107 da harpa. Vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de número 16. Que diz assim: Assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que Deus fala no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 16. Assim porque és morno, e nem frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer que você seja morno. Deus não quer que você seja morno, porque morno ele vai vomitar da boca dele. Crente, está na hora de despertar, está na hora de acordar. Você não vai na igreja por ir, não. Toma uma posição, se entrega para o Senhor, porque o arrebatamento está próximo. Muito vocês vão ouvir falar sobre esse arrebatamento. Está próximo, a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Frio e morno não serão salvos. Toma uma decisão. Você está morno, você não é enganado. Se você está morno, você sabe. Se você está frio, você sabe. E se você está quente, também você sabe. Então você não é enganado. Você pode tomar uma decisão na sua vida. Se você está morno, você está próximo de quente. Se você permanecer morno, Deus vai vomitar da boca dele. E se ele fala que vai vomitar da boca dele, é porque você está na boca dele. Você vai perder essa oportunidade de sair da boca de Deus. Se você está na boca de Deus, toma uma decisão na sua vida de passar a obedecer para que você continue estando em Deus. Porque se ele vomitar, tu sai dele. Se ele vomitar, que nem a Bíblia diz, se você permanecer morno, se você for morno, ele não quer saber, ele vomita. Ele quer aqueles que estejam firmes em obediência à palavra dele. Vamos ler aqui no capítulo 14 de Atos. No versículo 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Glórias a Deus. No início desse versículo diz: E aconteceu que em Icônio entraram juntos nas sinagogas dos judeus. Junto quem? Paulo e Barnabé. E falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de grego. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho, a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígio. E havendo um motim com os principais dos sacerdotes, para os insultarem e apedrejarem, sabendo-o eles, fugiram para Listra. Então, eles começam a pregar nas sinagogas dos judeus. Começa a pregar com ousadia. Começa a acontecer milagre naquele lugar, porque a palavra de Deus diz que ali o Senhor se manifestava e confirmava a palavra com sinais e prodígios. Ou seja, o que aqueles homens de Deus estavam falando acontecia. Se eles falavam que Jesus curasse, Jesus curava ali, confirmando a palavra deles, com sinais e prodígios.
mas revelado pelo Divino Espírito Santo, que eles estavam armando uma cilada para os apedrejarem, eles fugiram para Listra e para Derbe, cidade de Licaônia, e para as cidades circunvizinhas, e ali pregavam o Evangelho. Nós estamos falando de quem? De Barnabé e do irmão Paulo. Quem foi Paulo? Paulo era um homem que outrora não era morno. Paulo era um homem que outrora não era quente. Paulo era um homem frio. Era um homem que ele pegava a carta com autorização para ir à caça de cristão, para matar, para jogar no Coliseu, para que as bestas feras pudessem destruir o povo de Deus. Nós que somos cristãos, naquela época, éramos perseguidos ainda mais do que hoje, principalmente aqui no Brasil, que não tem ainda essa perseguição que nem tem em alguns países aí também, que eles pegam, matam, eles queimam. Então, esse Paulo que era frio, que agora citado aqui neste capítulo, já convertido, que teve um encontro com o nosso Senhor Jesus, a caminho de Damasco, para perseguindo o cristão, ele foi transformado pelo nosso Senhor Jesus. E agora, Paulo, em vez de perseguidor, agora perseguido. Você vai ver agora que eles estão ali armando um motim para apedrejar Paulo. Aquele homem que fazia isso com os cristãos agora está na mesma situação, correndo risco de ser apedrejado. Então ele ali, sabendo disso, foge para Listra e para Derbe, cidade de Licaônia. E quando ele chega em Listra, ele se depara com um varão, leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe. Esse homem nasceu paralítico. E à beira do caminho, lá onde Paulo está passando, Paulo se depara com ele. Como a Bíblia me revela que Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, se Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, Paulo parou diante dessa pessoa. Paulo falou de Jesus para ele. Eu não sei o que a Bíblia não revela o que Paulo comentou com esse homem, mas Paulo tinha várias coisas para falar para ele. Paulo poderia ter falado, não estou dizendo que está falando, mas Paulo poderia ter falado, olha, eu era perseguidor de crente, me escuta, existe um Deus no céu, existe o Senhor Jesus Cristo, aquele que você ouviu dizer aí que foi crucificado, ele ressuscitou sim, é verdade. Esse Jesus teve um encontro comigo, eu tive um encontro com esse Senhor Jesus. E ele me resgatou, eu matava cristão, eu pegava. Ele poderia ter falando isso é uma conjectura, mas é uma conjectura lúcida, é uma conjectura que nós vemos que não foge dali da base. Então, Paulo vê, olha, fixando os olhos nele, vê que ele tinha fé para ser curado e disse em voz alta: levanta-te sobre os teus pés. E o que aconteceu? Aquele paralítico soltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram as suas vozes, dizendo em língua licaônica, porque eles estavam naquela cidade, a língua que se falava ali era a língua licaônica. Fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. O que eles estão pensando? Que Paulo era um Deus e se transformou ali em um homem e chegou ali naquele lugar. Eles começaram ali a querer adorar a Paulo como um Deus e chamavam Paulo de Júpiter e Mercúrio a Barnabé, chamando eles de deuses. E Paulo, vendo aquilo, vendo que eles trouxeram animais para ser sacrificado,
tinha uma igreja ali na cidade, um templo que estava em frente da cidade, eles trazendo para a entrada daquele templo touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar. Paulo vendo aquilo, rasgou as suas vestes, ou seja, Paulo vendo aquilo se indignou, saltou para o meio da multidão e disse: varões, por que fazes essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e viemos anunciar que se converta ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o qual nos tempos passados não se deixou a si mesmo sem testemunho, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os vossos corações. Paulo ali fez esse discurso e conseguiu que eles não sacrificassem. A Bíblia diz que com dificuldade, Paulo falando essas coisas, conseguiram que eles não sacrificassem. Começaram a dar ouvido ao que o Paulo estava falando. Mas aqueles perseguidores, eles continuaram em busca de Paulo. E chegaram ali e encontraram Paulo anunciando. E ali eles novamente se reuniram e ali eles conseguiram apedrejar a Paulo. A Bíblia diz que eles apedrejaram Paulo e eles ali apedrejaram cuidando que Paulo estava morto, arrastaram para fora da cidade. Não diz que ele foi carregado, diz que ele foi arrastado. Então, posso imaginar que ele foi arrastado pelas ruas, levando para fora da cidade e lá desovado, largado. E uma coisa que eu entendo aqui, era um pessoal que estava acostumado a apedrejar. A arma da época era lança, era espada e pedras para apedrejar. Eles tinham de costume. Você vê que aquela mulher prostituta que foi pega no ato de adultério, eles iam apedrejar ela, que Jesus foi e falou, escrevendo no chão, disse: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Era costume da época apedrejar, matar alguém apedrejado. E quando a Bíblia diz que eles apedrejaram e cuidando que estava morto, arrastaram para fora da cidade, esse cuidando que estava morto significa verificando que estava morto, confirmando a morte de Paulo. Além deles matarem Paulo, era um povo que estava acostumado a verificar se aquela pessoa apedrejada estava morto mesmo. Assim como nós sabemos, se nós viemos com um espelhozinho na boca da pessoa que está caída ali no chão, vai dar embaçar um pouquinho o vidro. Pegar no pulso da pessoa e sentir a pulsação. Eles estavam acostumados a saber quem estava morto e quem estava vivo. E eles decretaram ali a morte de Paulo. Para eles, Paulo estava morto. Foi arrastado para fora da cidade e abandonado. Mas os discípulos foram até lá, onde Paulo estava, rodearam, ficaram tudo em volta do nosso irmão Paulo. E quando isso aconteceu, Paulo se levantou. Paulo fugiu, se escondeu, correu, não, entrou lá na cidade em que ele foi apedrejado, entrou lá na cidade e no dia seguinte ele saiu para continuar a missão dele. Então, como eu comecei dizendo sobre crente morno, olha a vida do nosso irmão Paulo, o quanto ele sofreu para anunciar o Evangelho. Hoje, volto a repetir, aqui no Brasil, nós não somos tão perseguidos como em alguns países aí são. Tem país aí que nem pregar pode. Nós temos essa liberdade. Uma vez nosso Senhor Jesus disse: ai de ti, Corazim. Eita glórias. Eita glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Já senti a presença de Deus. Mas foi forte o negócio aqui. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Que sentiram esse dom, se fizesse as maravilhas que em vós, meu Deus, que em vós foram feitos já muitos assentados em sacos de cinza, se teria arrependido. Não vai se arrepender, não? Menos rigor terá para aquela cidade do que para vós. Deus será mais rigoroso com você que não obedece, porque a manifestação dele no nosso tempo é mais forte. A manifestação dele no nosso tempo é real. Naquele tempo, teve gente que nunca viu o poder de Deus na vida deles. Nós hoje temos tudo para ser transformado. Eu encerro aqui essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.